Oi pessoal, está começando mais um Conexão Cultura. Seja muito bem-vindo. O nosso programa hoje está recheado de coisas boas para você. É isso mesmo, ó, Vi. Hoje você vai conhecer a Trama Criativa, um projeto aqui de São José que une estilo e propósito. E olha só, tem direito a formação gratuita, rodas de conversa e a criação da Rota dos Brechós, uma rede que acredita na economia local e colaborativa. Ainda no programa, a gente visitou a exposição Cores Sem Gênero, da artista Fernanda Segolin, que traz uma série de obras com traços de cartoon e um tom bem crítico. Um trabalho potente que mistura personagens caninos, cores vibrantes, muita reflexão sobre identidade e expressão. E se você gosta de ler ou está em busca de uma nova inspiração, no quadro Tem na Biblioteca, vamos te mostrar mais uma obra disponível nas bibliotecas públicas de São José. E tem série nova no quadro Sessão Pipoca. Dessa vez é a comédia romântica O Melhor Infarto da Minha Vida, que conta a história de um cara que resolveu mudar de rumo depois de uma experiência surpreendente. E a gente te espera surpreender também no programa de hoje, né, Vi? É sim, porque o nosso Conexão Cultura já está começando. Tá no ar mais um Conexão Cultura. Hoje tem arte, cor e muito conteúdo por aqui, viu? E ó, antes da gente chamar a primeira matéria do programa, saiba que você pode assistir a nossa programação pela TV aberta no canal 12.3 ou pelo YouTube da TV Câmara SJC. Lá você pode ver e rever esse programa e tantos outros que temos aqui na TV. Boa, Fer. Dito isso, olha só, já pensou em visitar uma exposição diferente, cheia de cores e questionamentos? A mostra Cores Sem Gênero, da minha xará Fernanda Segolin, aconteceu no Parque Vicentina Aranha com uma série de obras cheias de cores, vibrantes, que mistura personagens caninos e muita reflexão sobre identidade e expressão. Então bora ver juntos essa matéria do nosso produtor e repórter Jefferson Santos e do nosso querido cinegrafista Diego Tribich. Quem chega aqui logo se depara com cores vibrantes e personagens caninos que assumem o protagonismo dessa exposição. Cores Sem Gênero, como é chamada, apresenta mais de 20 obras que integram uma pesquisa intitulada Dogs Project, iniciada em 2023. Os cachorros a gênero foram inspirados na cultura pop e são a composição principal para a construção da mensagem proposta. A partir dessa abordagem, a artista plástica responsável constrói uma narrativa visual que transita entre o lúdico e o crítico. Nesse meu projeto eu falo sobre as cores, o azul e o rosa, que essas cores elas não definem gênero. E eu também falo sobre autenticidade, liberdade, da maneira que devemos nos vestir, da maneira que nos faz bem, independente do que a sociedade nos impõe. Por experiência própria, durante muito tempo, eu me via que eu percebi que eu me vesti de uma maneira para me encaixar num grupinho. E eu vejo que hoje não faz sentido nenhum da maneira que eu me vestia, né? E hoje eu me sinto muito mais segura. E eu quero passar isso para as pessoas, né? Inspiradas na linguagem cartoon, essas obras são momentos vividos pela artista plástica ao longo de seus 39 anos. Cada cachorro desse aqui fala sobre uma personalidade específica e toda a exposição transmite uma mensagem de liberdade, autenticidade e até mesmo sobre consumo. A ideia desses personagens é eles passarem esse conceito de liberdade, né? De você ser livre. Os doguinhos, eles nasceram das minhas referências da infância, assim, né? Ou criança dos anos 80, lá para os anos 90. Eu consumia muito desenho animado, então esse estilo cartunesco, assim, vem muito dessa minha referência infantil. Eu foquei nas cores, né? Nas roupas, nas vestimentas, no azul e no rosa. Apesar de ter uma cor amarela também, mas é só um complemento, né, da minha arte. Mas eles têm tatuagem no rosto, tatuagens visíveis, assim, usam correntes. Eu trabalho com essas características, a tatuagem,
bem à mostra, né? Tanto no rosto, tanto aqui no peito, porque a sociedade não vê com bons olhos, né? Então não tem nada de ruim. Cada elemento exposto tem um sentido para além dos cachorros, cores e referências ao estilo cartoon. Segolin se preocupou também em trazer objetos de uso pessoal, como as notas de dinheiro que foram reutilizadas de um convite de casamento que ela tinha guardado, ou adesivos fluorescentes que eram colados no teto do quarto dela e que iluminavam o ambiente. A mostra, que reuniu obras lúdicas e críticas que desafiam normas, gêneros e padrões de comportamento, ficou exposta no Pavilhão São José, no Parque Vicentina Aranha, entre julho e agosto. Para isso, foram necessários uma curadoria e uma equipe de produção que se preocupou com todos os detalhes de decoração e planejamento do ambiente. E nós, quando escrevemos o projeto para encaminhar para a Fundação, para o Fundo Municipal, nós viemos atrás do Vicentina Aranha solicitando uma carta de anuência. Então, mediante a autorização do Vicentina Aranha, nós mandamos essa carta de anuência, escrevemos o projeto e foi submetido a uma banca que aprovou. Então, a partir daí, a exposição foi produzida aqui nesse espaço. Uma exposição envolve vários profissionais, né? Além do artista, tem o curador, tem o produtor, montador, eletricista. Então, o produtor é quem faz a amarração desses profissionais. Então, aqui nesse espaço, por exemplo, a gente não tem essas paredes expositivas, porque como é um prédio tombado, a gente não poderia furar as paredes. Então a gente teve que produzir as paredes. Então eu fui atrás da pessoa que desenhou essas paredes, quem executou, o eletricista, o montador, então todas as pessoas que trabalharam para poder executar esse espaço expositivo. O significado das obras rompe os limites das molduras com um argumento crítico e necessário. Em cada peça, a cultura se torna ferramenta de conscientização para que cores, formas e gêneros sejam somente questões de arte. Que linda a exposição, né, Vi? Eu Muito também adorei, linda. achei incrível. Mas olha só, fica por aí, porque no próximo bloco a gente vai falar de um assunto que está cada vez mais em alta, a moda sustentável. Você vai conhecer a Trama Criativa, um projeto que fala da moda com causa, feita para pensar e para transformar. Então não sai daí que daqui a pouco tem mais Conexão Cultura. Conexão Cultura está de volta e agora chegou a hora de falar sobre moda com propósito, economia circular e fortalecimento local. Tudo isso junto, viu? E misturado num só projeto. O Trama Criativa tem feito a diferença no cenário da moda sustentável aqui em São José dos Campos. O projeto ele promove exposições, muita troca, experiências para falar de educação têxtil e consumo local, sem falar de empreendedorismo, que é a coisa mais importante. É muito bacana mesmo, Vi. A ideia deu tão certo que dela nasceu uma outra iniciativa, a Rota dos Brechós da cidade. Então fica aqui com a gente para conhecer esse projeto lindo, cheio de propósito. Roda o VT. No compasso da agulha, da partilha de saberes e da força criativa, é costurada uma nova relação com a moda, mais justa e consciente. Porque moda vai além da tendência. Ela também traduz valores, escolhas e compromissos com o futuro. E é esse retalho de sentidos que move o projeto Trama Criativa, uma iniciativa joseense que une formação gratuita, sustentabilidade e fortalecimento de redes. O grupo ele é formado, o Trama Criativa é formado por 3 mulheres, eu, a idealizadora, a Raíssa, é a nossa responsável pela toda a nossa comunicação, design, e a Isadora, que é a nossa parte criativa. Ela tem muita experiência com costura, com roupas com resíduos têxteis, então as oficinas que a gente promove, ela que está por trás, trazendo esse reaproveitamento de tecidos. O Trama Criativa ele é uma formação, conexão e sustentabilidade, né? Então a gente quer unir pessoas que falem sobre isso para a gente ter mais alcance, debater mais sobre isso, sustentabilidade como pauta, né? E a costura que vem como resgatar valorizar esse fazer manual
que muitas vezes vem sendo desvalorizado pela produção em massa, né? E a nossa ideia é a gente conseguir apoio, seja público, particular, ou de empresas que acreditem que a gente consiga, de alguma forma, ter esse espaço para trabalhar com os resíduos têxteis, trazer essa educação e até essa formação, tanto de costureiras, tanto também de negócios, por exemplo, na área de brechós, que é uma área que tem muito espaço, que a gente acredita que cada vez mais vai ter visibilidade, então a gente quer trazer também esse como empreender, né, nessa área. Então a gente quer esse espaço para fazer mais oficinas, trazer mais a moda sustentável de uma forma mais acessível também para as pessoas. Em junho, o Trama Criativa tomou conta do Pavilhão São João, no Parque Vicentina Aranha, com oficinas, rodas de conversa e exposições sobre moda sustentável e reaproveitamento têxtil. Mais de 300 pessoas participaram da experiência, entre práticas de tear manual, conserto de roupas e encontros com quem já vive a moda de forma consciente. Dessa imersão nasceu um símbolo, a árvore, trama de compromisso, tecido coletivo que traduz em fios e cores o desejo de transformação. A gente teve a oportunidade de ocupar um pavilhão lá no Vicentina Aranha por 30 dias, então a gente teve uma exposição em texto falando do impacto dos descartes que a gente tem pelo mundo. E a gente incluiu a rota de brechós, que as pessoas que foram participar, elas tiveram acesso a essa rota de brechós. Então a gente fez os brechós puderam fazer esse cadastro para entrar na rota de brechós. A gente fez esse movimento antes da exposição, para na exposição já ter pelo menos esse início, né, de alguns brechós já cadastrados nessa rota que a gente fez. E durante esses 30 dias a gente recebeu mais inscrições, mais indicações, então meio que já foi espalhado por aí. E a nossa ideia é que isso continue, que a gente consiga, que de fato a gente consiga que as pessoas acessem isso, né, que cheguem mais pessoas esse documento, né. A gente fez uma árvore que a gente chamou de trama de compromissos, que a gente desafiou cada pessoa a colocar um compromisso que vai ter aí com um jeito de ser, um modo de ser mais sustentável, né? E foi bem legal, as pessoas às vezes não sabem por onde começar, então esse movimento, né, é mostrar como às vezes é mais acessível do que a gente pensa, comprando roupa em brechó, doando roupa em bom estado, não deixar acabar, por exemplo, fazer uma reforma ali, ou usar uma roupa para fazer um outro tipo de artesanato. A gente fez uma oficina de tear com resíduos de camisetas, então tudo dá para se transformar, né? Mais do que ensinar moda e produção têxtil, o projeto tem como prioridade alcançar mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade, abrindo caminhos para autonomia e geração de renda. A proposta sustentável vai além do ateliê. O Trama Criativa idealizou a Rota dos Brechós de São José, um mapeamento colaborativo que já reúne 15 lojas que apostam no reuso e na moda circular. Entre elas, o Brechó da Vanessa. Já são 5 anos de mercado mostrando que consumo consciente também pode ser estilo. Sou amante do brechó, né? Sempre gostei muito. E foi na pandemia, né? Quando me vi ali precisando, né, de uma outra fonte de renda que me ajudasse ali a completar, né, o que eu tinha perdido por conta da pandemia, veio a ideia do brechó. Brechó eu sempre gostei muito de roupa e sempre procurei economizar ao máximo, porque acho que a gente tem outras prioridades, né? Então essa foi a ideia, eu montar um negócio que eu gostasse daquilo, que eu amasse e que eu também tivesse alguma experiência, que eu já tinha experiência com atendimento ao cliente. Então foi um negócio que eu quis, né, na época da pandemia, que me ajudou. Trama Criativa eu conheci através da própria vivência do brechó, né, pelo nosso Instagram, né, da loja. A Vitória me fez proposta, né, para conhecer esse trabalho incrível dela, que é o upcycle junto da moda circular, né,
que é o propósito da gente fazer as roupas durarem muito mais do que elas, né, são aí para confeccionadas, né? Então é um trabalho incrível que eu acho que ela faz com as meninas, de pegar uma peça, fazer ela durar muito mais e além disso ela faz peças que as pessoas usam mais também. Eu acho que é um futuro promissor, acho muito bacana porque nós, né, donas de brechó, né, proprietários de brechó, entendemos que não vemos como concorrência um brechó em relação ao outro, né? A gente se ajuda na verdade, né? Um indica para o outro, porque cada brechó tem o seu perfil, né? Ele se adapta ao seu perfil de público. Por exemplo, eu sou mais roupas mais modernas, né? Mais atemporais. Tem brechós que trabalham com roupas vintage e aí por aí vai. Então, eu acho que unindo todo mundo sai ganhando, sociedade, os proprietários, comerciantes, todo mundo. A trama criativa não é apenas sobre roupas, é sobre dar voz, visibilidade e oportunidade a quem transforma a moda em expressão de cultura, cuidado e impacto social. Um fio que costura arte, afeto e atitude. Esses anos que eu trabalho com costura, eu vejo que a costura é um bem muito necessário, mas cada vez mais desvalorizado, né? A gente tinha isso, meus avós, minhas bisavós costuravam, meio que enxergava isso de família. E hoje isso está acabando por falta de valorização. As pessoas hoje não sonham em ser costureiras, né? Sonham em ser estilistas, talvez, mas é uma coisa um pouco mais distante. Então, resgatar isso e valorizar de uma forma que as pessoas... de uma forma sustentável também, né? O trabalho. Então, eu acho que a gente, trabalhando com isso, né? Mostrar para as pessoas que o comprar pode ter uma história por trás, você saber quem faz, de onde que veio, né? Os produtos, ter essa atenção para o que consome. Então, como consumir, né? De uma forma que você possa estar ajudando minimamente, mas a gente pode estar ajudando as coisas não piorarem. Muito bacana esse projeto, né, minha gente? Ó, antes de irmos para o intervalo, mas ainda falando sobre o mundo da moda e da importância também aí de repensar o consumo, apostando em brechós, você já parou para pensar para onde vão as roupas e os sapatos que a gente descarta? Pois é, isso é uma reflexão importante. Por isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 criou diretrizes para lidar com produtos que a gente não usa mais, mas podem ser aproveitados de alguma outra forma, hein? A lei de número 12.305 estimula a economia circular, a logística reversa e o consumo mais sustentável, principalmente aí em setores como o da moda. Ou seja, nada de descartar sem consciência. A ideia é dar um novo destino a peças que não precisam ser desperdiçadas. É isso, recado dado do Legislativo. Tá na hora então da gente chamar o intervalo, né, Vi? Mas antes de ir pro intervalo, vocês sabem que a gente já tá aguardando ansiosamente pelos nossos queridos quadros e na volta você confere, tem na biblioteca e Sessão Pipoca. Até já. Estamos de volta com Conexão Cultura e, lógico, a gente não poderia passar mais um bloco sem a nossa querida indicação de livro da semana, no quadro Tem na Biblioteca. É isso mesmo, Vi. Atores internacionais, nacionais também aqui da nossa região. Tem muita coisa boa esperando por você nas bibliotecas públicas da cidade. Então já separa o papel, a caneta aí e anota que tem nova informação, nova dica para você no nosso quadro Tem na Biblioteca. A gente falar um pouco a respeito de 1950, o que te vem à cabeça? Olha só, foi uma época de Guerra Fria, de popularização da TV, de musicais no cinema, ainda na época dos filmes em preto e branco.
Mas e se eu te dissesse que nesse mesmo período tinha gente pensando e escrevendo a respeito de robótica e inteligência artificial e um pensamento muito parecido com o que a gente tem hoje? Pois é, dessa vez a gente fala de Eu, Robô, e esse livro tem na biblioteca. E tem na biblioteca Hélio Pinto Ferreira, que fica na rua Professor Henrique Jorge Guedes, número 57, no Jardim das Indústrias. Bom, o livro foi escrito por Isaac Asimov e não tem uma história linear. Ele é dividido em 8 contos diferentes. Um deles, por exemplo, começa com as brincadeiras que uma criança faz com um robô e como ele, aos poucos, assimila o que ela acha engraçado, divertido, estimulante. E aí, acha que parece com alguma ferramenta que a gente usa hoje ou não? Todas as histórias estão relacionadas com o mesmo tema, as 3 leis da robótica, escritas pelo próprio autor. Então, vamos a elas. Lei número 1. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Lei número 2. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a lei número 1. Lei número 3. Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com as leis 1 e 2. Essas leis são fundamentais para entender a relação entre humanos e robôs. Assim, o livro explora dilemas éticos e paradoxos que surgem quando as máquinas tentam seguir essas regras. O autor do livro, Isaac Asimov, já pensava num mundo em que os robôs tomariam decisões com base em questões éticas. Só que o mais incrível é que as perguntas que ele fez continuam sendo repetidas hoje, décadas depois, como o que é certo, o que é seguro e o que um robô deve ser capaz de fazer. As computers take over more and more of the work that human beings shouldn't be doing in the first place, because it doesn't utilize their brain, it stultifies and bores them to death, there's going to be nothing left for human beings to do but the more creative types of endeavor. And the only way we can indulge in the more creative types of endeavor is to have brains that aim at that from the start. You can't take a human being and put him to work at a job that underuses the brain and keep him working at it for decades and decades and then say, well, that job isn't there, go do something more creative. You have beaten the creativity out of him. O pensamento, que soa quase como uma provocação, parece óbvio. Mas antes do Asimov, as histórias com máquinas normalmente giravam em torno da ideia de monstros e ameaças. Sem contar que terminavam sempre com o complexo de Frankenstein, aquela ideia de que a criatura vai se voltar contra o criador. E olha só, essa edição aqui que tem na biblioteca tem também um capítulo especial. Lá no final, depois de todos os contos que fazem parte da história, tem o pós-fácil escrito pelo próprio autor alguns anos depois da publicação inicial. E aqui ele conta um pouco do impacto que a obra trouxe para toda a carreira dele, porque como autor e editor, ele trabalhou em mais de 500 livros diferentes e tudo começou justamente aqui. E como ele mesmo escreveu, todas essas obras sempre permearam a mesma ideia, que fica clara nessa frase de Asimov e resume bem o que você, leitor, vai encontrar nas páginas do livro. Mesmo quando eu era jovem, não conseguia acreditar que, se o conhecimento oferecesse perigo, a solução seria a ignorância. Sempre me pareceu que a solução teria que ser a sabedoria. Não se devia deixar de olhar para o perigo. Ao contrário, devia-se aprender a lidar cautelosamente com ele. Não guarda a caneta e o papel que eu pedi para você separar, porque ainda tem mais dica. É isso mesmo, ó, e é de filme. Vi, me responde, você já passou por alguma situação traumática, assim, que
quem sabe, sobreviver a um infarto? Olha, a um infarto não quero passar por essa situação, mas eu já passei por situações traumáticas, principalmente com os meus gatos. Pois é, gente, é a série que a gente vai assistir agora, que chama O Melhor Infarto da Minha Vida. Além de fazer você pensar, mostrar como a vida pode dar voltas e levar a bons caminhos com lições sobre o que realmente importa. Então, olha só, se prepara para dar risada e, quem sabe, repensar algumas coisas aí da sua vida. Com você, a Dani no Sessão Pipoca. Ei, minha gente, tudo certinho? Cá estou para indicar uma série dos nossos hermanos, que é muito boa. Eu tô falando da comédia dramática O Melhor Infarto da Minha Vida. Nome curioso, né, não? O centro dessa história é o Ariel, um escritor muito bom, mas frustrado, acomodado com a vida. E a situação desanda e desanda de vez quando a esposa, que é uma personal trainer super ativa, pede o divórcio. Mas aí, não muito tempo depois, num bar, ele conhece a Concha, que é uma bailarina espanhola. E aí eles têm uma aproximação, mas é bem lenta, viu? Até que o Ariel recebe uma nova tarefa do chefe: escrever a biografia de um advogado super egocêntrico e mala, muito mala. A princípio, ele nega e faz de tudo para não pegar esse trabalho, porque ele não está nem um pouco afim. No entanto, ganha 2 passagens para o Uruguai para que ele consiga finalizar o projeto. E aí ele vê uma oportunidade e convida a Concha. E ela vê ali também uma saída de um relacionamento tóxico que ela vive ali desde a adolescência. Lá, eles se aproximam mais uma vez, mas a vida, gente, dá uma reviravolta quando Ariel sofre um infarto. E a recuperação dele muito se deu por conta da atitude muito rápida e solícita dos donos da casa onde eles estavam hospedados. E esse acontecimento, inclusive, é narrado do ponto de vista do Ariel e também dos anfitriões. É uma produção baseada em fatos reais, é muito interessante depois vocês procurarem essa história, e fala sobre a vida. Aliás, eu faço uma pergunta para vocês, uma reflexão. Para onde está indo os rumos da sua vida? O que realmente é importante? E às vezes, viu, a gente precisa parar e impor alguns limites. Essa série fala muito sobre isso. Assistam e vamos prestigiar ali a nossa América Latina. São episódios super curtos, pouco mais de 30 minutinhos. Eu maratonei no fim de semana. Semana que vem eu tô de volta com mais dicas. Até! Tá aí então, mais uma dica da nossa querida Dani no Sessão Pipoca. Olha só, eventos traumáticos eu não quero passar, você curtiu? Olha, curti, fiquei curiosa pra ver aí como é que é esse filme, viu? Já que mistura um pouco de risada, né, de comédia, né, na verdade, eu gostei. Uma pena que agora acabou, olha então, aí, olha não só, tem mais. a gente já viu aqui o anúncio, fim do programa, já bate aquela tristeza, mas não deixa de acompanhar a gente no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, tem mais conteúdo pra você por lá. É isso, muita arte, muita cor e muita informação por aqui na TV Câmara. A gente te espera no próximo Conexão Cultura. Tchau. Até.